voltamos, né? Agora voltamos de vez. Voltamos. Se Deus quiser, né? Graças a Deus. Um tempinho aí de recuperação sem poder falar muito, embora estivesse falando, mas não ia dar para fazer o vídeo, mas estamos de volta. Demoramos, tínhamos conteúdo, desistimos, certo? Porque estava um clima muito pesado. Foi difícil, foi maçante digerir, mas aí a gente decidiu fazer algo mais leve. Entramos de novo em consentimento, né? Isso é tão bom. Me diz aí, passou? Tá de boa hoje? Graças a Deus. Tudo certinho. Eu também. E hoje o que preparamos para postagens? Conta aí. 10 lindas perguntas para ativar nosso cérebro. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. E talvez hoje seja a primeira vez que a gente tá fazendo realmente com roteiro. Porque das outras vezes foi bem espontâneo. Então, hoje a gente tá trazendo um roteirozinho, né? Para ficar até mais... Algumas coisas que algumas pessoas também conversaram com a gente, falaram. Então, a gente pegou essas perguntinhas que foram mais postas, né? Que algumas pessoas sugeriram. No Instagram, WhatsApp, que conhecem a gente. Então, vamos embora para mais uma. Melhor, para a primeira. Eles perguntam e nós respondemos. Profissional agora. Estamos crescendo, vai. Muito bem, primeira pergunta. Se você pudesse ter um alarme interno que te avisasse quando você está prestes a sair do seu centro, como ele soaria ou se manifestaria? É uma pergunta bem difícil para mim. Eu ainda estou analisando. Pode falar você, viu? Amiga sua louca! É isso que ele falaria. Ai, meu Deus. Gente, eu nunca parei realmente para pensar sobre um alarme. Mas eu acho que eu já tenho esse alarmezinho. E ele não soa. Ele simplesmente me dá uma pausa. Ele é ao contrário, ele não fala. Ele reage sente, e né? ele me dá uma pausazinha. Eu acho que o meu alarme seria bem silencioso. O meu já era um cansaço. O meu já era um cansaço, assim, de... eu preciso ficar sozinha. Pronto, é justamente isso. Ele me deixa parada e eu simplesmente fico fora de mim. Assim, sabe? Mas eu colocaria a voz da minha mãe, tipo assim, vai pro seu quarto, agora. E fica lá até você se acalmar. Beleza. Assim, né? Eu não queria não, né? Mas às vezes dá vontade de gritar. Talvez poderia ter sido eu gritando. Eu nunca grito, mas... Olha, seria uma boa ideia, porque eu sempre penso a respeito disso, porque às vezes, principalmente quando eu estou já no meu limite, dá aquela sensação no peito que se eu gritasse ia parar tudo. Aí eu tenho essa vontade, eu falo muito isso para os meus filhos e para o Jefferson, né? Que seria muito bom. Olha, a gente é criança, a gente grita, ninguém tá nem aí. Fala assim, nossa, até dá risada, né? Do grito espontâneo. Mas se a gente que é adulto, a gente grita, a pessoa fala, meu Deus, já tá surtando. Então já era. Mas, nossa, seria terapêutico isso, sabe? Separar num canto sem gritar até não querer mais. Eu acho que sim. Pronto, então... Estamos de acordo também que poderia ser um grito. Isso. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Qual foi a última coisa que te fez rir genuinamente e por quê? Ai, gente, essa vai ser bem mais fácil falar, porque foi ontem mesmo. E eu estava muito sorridente, quietinho no meu canto, ou não, mas eu estava com asinho de riso, estava com asinho de feliz, e é tanto que muita gente comentou sobre isso, o quanto eu estava com um olhar leve, que é uma realização profissional, mas não só profissional, digamos assim, que eu acho que até no meu pessoal, digamos que seja, deixa eu ver, 30% pessoal e 70% profissional. Por quê? Ontem eu comecei, né, eu fui fazer uns takezinhos nos vídeos
em uma hospedagem aqui na minha cidade. Como vocês sabem, né, sou massoterapeuta. Então, estou oficialmente sendo a massoterapeuta desse chalé. Orgulhosa, hein? Tô demais. Super, né? Muito feliz por terem me procurado, porque isso quer dizer que eu tenho um diferencial e que as pessoas estão vendo isso. E eu fico muito feliz, e eu acho que era por isso que eu tava sorridente, assim, porque eu tava orgulhosa de mim, sabe? Orgulhosa por ter feito tanto, estar fazendo tanto e ter conseguido isso. E eu acho que os 30% é porque meu sonho era entrar ali, minha gente, pra ver. Sabe? Porque, assim, são chalés de alto padrão. E é uma coisa que eu digo a vocês, não é todo mundo. Ah, eu queria entrar ali e tal, queria ir, porque realmente eles têm aquela coisa de gerar o desejo. E a maioria das pessoas que vão para lá são pessoas de fora que vêm para descansar. Então, eu tinha o desejo de entrar, ver como era por dentro, porque a gente só via passando na frente. Então, eu consegui entrar, eu tô fazendo parte de estar lá, de ver, sabe? De poder levar o meu trabalho, de poder receber. Ah, eu acho maravilhoso, minha gente, quando as pessoas dizem, ai, mulher, tu é mão de fada. Porque realmente é gratificante de você saber e dizer assim, ai, gente, ó, 10 minutinhos de massagem, a mulher já disse assim, ah, ó, já consegui liberar mais atenção aqui. Então, eu acho que ontem, em plena segunda-feira, são dias de recomeços, né? Eita, e boa ontem, segunda! É, e foi maravilhoso começar a segunda sorrindo assim, Ai, sem que pensar. E o bênção. seu? Bom, primeiramente, eu quero fazer isso publicamente e te parabenizar pela etapa que você está vivendo, pela oportunidade que realmente o que você está vivendo é como se eu estivesse vivendo. Para mim é uma sensação maravilhosa te ver brilhando, te ver exercendo o seu trabalho, e realmente você estava linda, 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 por dentro, por fora, estava refletindo e você não precisava Para que eu olhar tô pela sensível, eu câmera. quero chorar. Tá. Enfim, é isso. Tá? Você merece o Obrigada. mundo. Amém. Sobre o meu rir, foi ontem também, por incrível que pareça. Que legal. Ontem eu fui levar uma encomenda no correio para o meu marido. E aí eu tinha feito isso semana passada, e como eu cheguei logo lá, então eu acabei ficando lá fora esperando até abrir. E ontem eu fui pelo horário do ônibus, eu tive que ficar lá. Eu falei assim, eu vou mudar, né? Tipo, e vou andar bem mais devagar. E eu mudei a rota sem querer. Meu cérebro desligou, né? Quando eu vi, eu estava em outro caminho. Aí eu falei assim, a Acontece com parte boa. frequência. Então, a parte boa é que eu ando por outro caminho, vai ter mais curvas, eu vou andar mais devagar e vou chegar mais em cima da hora. Nesse caminho tem uma praça. Nessa praça eu tava com frio, né? Tava um ventinho gelado. Eu me deparo com um banco. Nesse banco tem uma luz, o sol, e eu preciso desse banco, né? Porque eu olhei no relógio, parecia que eu tinha andado muito rápido, que ainda faltava meia hora. Eu fui sentar nesse banco. Quando eu olhei para o lado, uma senhora me olhando. Aí eu falei assim, tudo bem? Ela falou assim, que eu ia sentar. Falei, não seja por isso, né? Pode sentar, porque tinha espaço Viu? do meu lado. Então, aí ela falou assim, não, porque eu tô fumando. Eu falei, tá, então a senhora senta e eu levanto. Ela, não, meu amor, eu vou terminar de fumar. Ela parou de fumar, sentou do meu lado e a gente ficou papeando, papeando. Ela falou que ela tem o vício do fumo, tem o vício da bebida alcoólica, né? Ela é alcoólatra. Porém, ela é muito sóbria, porque ela entende os vícios dela, sabe o que faz mal, tenta se controlar. Então, assim, nesse quesito, ela é muito lúcida. E eu dei dicas para ela, falei sobre a minha família, falei sobre o meu trabalho de ser terapeuta, dei dicas para ela aproveitar a vida, para tirar aquela louça parada lá que a gente fica esperando visita, fazer um almoço, mesmo que seja lá sozinha, mas tornar o nosso dia especial. Enfim, a gente ficou um bom tempo lá conversando, foi muito gostoso, estava tudo muito leve. E na hora de ir embora, quando eu prestei atenção no horário, já estava quase na hora do correio abrir. Eu peguei, levantei, aí ela falou assim, você pode me dar seu número? Eu falei, claro. Aí dei meu número para ela pegou meu nome, na hora que ela levantou, eu dei um super abraço nela, desejei que Deus abençoasse, para ela não esquecer de pegar a balinha no lugar de cigarro, né?
fazer aqueles truques mágicos, assim, para ir se libertando. E aí ela pegou e na hora que ela me soltou, ela não soltou a minha mão. E tipo assim, eu tentando soltar minha mão, né, com delicadeza, e ela lá grudada na minha mão. E ela olhando pro meu rosto, né, bem nos meus olhos. Eu falei assim, tá tudo bem? E ela com um sorrisinho no canto dos lábios, assim. Aí ela não me respondeu. Eu falei assim, oi, tá tudo bem? Ela falou assim, vamos ali comigo? Porque ela ia no banco, né? Aí eu falei assim, pra onde? Ela falou assim, vai, o banco abriu, vamos ali comigo? Eu quero te dar uma coisa. Ei, Aí peraí. eu falei assim, eu não quero. Ei, no Aí não momento do precisa. peraí, tu já pensou outra coisa também, né? Porque o que é que essa mulher. A gente tem. Assim, na minha cabeça, eu já ia pensar, meu Deus do céu. Eu sou um pouco. Sistemática, né? A minha mãe também pensou, mas assim, para você ter uma noção do espaço, é uma praça, de frente para a praça tem o banco. Então, assim, é uma rua bem até movimentada, mesmo sendo cedo, tinha bastante gente, porque é aquela filona no banco e tem os seguranças lá dentro. Então, assim, de qualquer forma, eu tava com uma puta de uma caixa na minha mão, né? Então, assim, não, acho que a conversa foi tão leve, não imaginei possibilidade negativa nenhuma. E o olhar dela também me desmontou todinha, né? Aí ela pegou e falou assim, eu vou te dar uma coisa. Eu falei assim, eu não quero. Ela falou assim, não, vamos ali que eu quero te dar um presente. Eu falei, mulher, não faz isso não, eu não preciso de nada. Ela falou assim, não, eu quero, por favor, eu quero te dar. Se você não quiser por você, queira pelos seus filhos. Aí eu falei, é sacanagem, né? Os meus filhos aí já era. Enfim, aí eu fui com ela, olha, para ela ter certeza de que eu não ia fugir, porque realmente eu não estava disposta, né? Aí, não com sentimento ruim. Ela me levou para dentro do banco, deixou eu lá esperando, porque ela falou assim, olha, eu não tô conseguindo fazer Pix, a minha conta, eu tô fazendo umas mudanças de número de telefone, e aí eu não tô conseguindo mexer, mas eu consigo sacar. Aí eu falei, tá bom, tá bom. E eu fiquei lá dentro esperando e eu super constrangida, né? Porque eu com aquela puta da caixa lá perto dos caixas eletrônicos, assim, tentando virar a cara pro povo não achar que eu tô doida, né? E ela pegou e saiu e já foi me arrastando. Chega na parte de fora, ela com a mãozinha assim fechada, ela grudou na minha mão e deixou o negocinho dentro. Quando eu abro, R$ 100. Aí eu falei assim, você tá doido, não faz isso, é muita coisa, não preciso disso, é sério. E aí eu tentando, né, ser o mais gentil e possível, e, meu, assim, do nada, você tá conversando com uma pessoa e você tira R$ 100. Para muitas pessoas isso pode parecer pouco, mas para mim foi um gesto muito... Não foi pelo dinheiro que me espantou, mas o poder que a gente tem de conversar com uma pessoa é sensacional, né? É incrível. E aí ela, com carinho, com amor que estava transbordando, ela falou assim, ela estava vindo do Espírito Santo para cá, veio há pouco tempo. E aí ela falou assim, nossa, eu amei tanto, tanto conversar com você. Foi tão bom esses poucos minutos que a gente passou de falar com você. Olha, agora você tem meu número, você me chama se você quiser. E aí você vai lá em casa tomar um café comigo, leva suas crianças. Aí eu falei, tá bom, a assim senhora nasce uma precisando, bela você chama. amizade. Não é? Sabe, assim, foi tão espontâneo que eu saí de lá dando risada. Eu falei assim, nossa, meu, eu nem tinha ideia de sentar naquele banco. O meu caminho ia ser na outra rua, mais distante, e eu, sem querer, o meu cérebro desligou e eu fui para uma rua. O sol que bateu naquele banco, eu não sei de onde essa mulher apareceu, porque eu sempre percebo quem está atrás de mim e eu não fazia ideia que ela estava lá atrás de mim. Foi uma loucura. É São estranho, coisas mas... assim que acontecem na vida. Tipo, esse desligamento talvez tenha sido Deus que disse assim, vou permitir que ela se desligue um pouquinho e mude a rota. Porque a gente às vezes muda rotas sem perceber, mas às vezes muda porque a gente quer. Mas às vezes essas rotazinhas que a gente muda assim sem perceber, acontecem coisas realmente surreais. Verdade. É por isso que eu adoro andar na rua. Nossa, eu tenho tanta paciência de as pessoas. Posso falar com você um minutinho? Vai, fala, pode falar. Eu adoro isso. É ótimo andar com tempo, velho. Né? Eu só As pessoas correndo. deveriam fazer mais. Uma vez fomos impedidas, né, de prosseguir com o vídeo. Automaticamente estamos com um novo perfil, eu com um novo cenário.
Eu com a nova cara, com o olho um pouco Sim. inchado. Eu também, eu tô começando a gripar, já dormi, acordei com o rosto dolorido. Enfim, vamos lá, vamos prosseguir com o nosso vídeo, porque a gente não desiste. De Somos jeito melhor que o nenhum. inimigo. E vai sair. Beleza, então. Então, vamos para a terceira pergunta, né? Eu pensei muito a respeito dela. Foi muito bom essas horas aí que... Eu não sei se eu tive tempo de pensar ontem. Não, tadinha. Oh, meu Deus. Ai, Deus. Só os BO. Enfim. Se você pudesse ter qualquer habilidade, além das terapêuticas, qual seria e como ela enriqueceria sua vida pessoal? Falasse até que essa questão de cantar, né? Que cura, então, também. Mudei essa questão. Oi? Mudei essa questão. Mudou essa questão, então, também. Deixa eu ver. Nessa questão de quê? Como é o nome? Habilidades. Habilidades. De ter habilidades, eu até falei da questão, assim, de poder curar, né? Que, de certa forma, com as mãos em si, eu já consigo fazer essa transferência, né? Mudar, levar, eu acho que um pouco de cura, dependendo. Mas, parando para pensar por esse lado também, o que é que eu pensei? Nem todo mundo quer ser curado. Então, nem todo mundo está preparado, né? Nem todo mundo está preparado. E é uma coisa que eu não sou de ler a Bíblia também e tudo mais, mas eu já li há um tempo. E tinha também uma questão que diz, né, assim, que eles sempre perguntam. E até eu acho que é daqueles postzinhos que tem no Instagram, que eles falam assim, Jesus, antes de curar alguém, ele perguntava se a pessoa queria ser curada, né? Porque não adianta a gente curar uma pessoa que não quer ser curada, não adianta ajudar uma pessoa que a gente não dá essa liberdade, né? Não abre essa parte pra gente curar. Então é uma palavra, eu acho que bem difícil. Qual seria a outra habilidade? Porque até então só me vem à cabeça realmente conseguir botar essas pessoas assim, fazer com que eu consiga trazer mais essas pessoas para pelo menos fazer uma parte da terapia não só falada, mas sentida, o toque, Sim. sabe? Gostaria muito de poder conseguir, sei lá, não manipulação, mas persuasão. Eu acho que seja a palavra, conseguir persuadir mais pessoas e tirarem aquele impasse, assim, de dizer assim, ó, aqui atrás bloqueio, né? Tem uma coisa muito boa, mas você precisa, sei lá, bater com o pé aqui com um pouquinho de mais força para você conseguir isso que tá aqui. Ter então, coragem. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de dar um empurrãozinho a mais até nas coisas delas. E eu acho que seja até isso. Eu acho que conseguir persuadir mais, não manipular. Para que elas consigam quebrar essa barreira que às vezes só é um papel que tá ali. A habilidade que eu pensei, eu acho que talvez você até concorde um pouquinho com ela ou completamente. Nós temos essa... até já falamos nos vídeos atrás sobre a gente ter várias habilidades, da gente aprender sobre tudo. Então, assim, além da terapia, a gente é muito curiosa. E aí a gente tem esse poder de tudo que a gente pega, quando a gente quer, a gente faz bem feito. Então, assim, a habilidade que particularmente eu gostaria de ter, que eu repensei muito a respeito, porque eu sei que tudo que eu pegar eu vou fazer, porque eu sei fazer, é persistir e manter o foco nisso. Porque o fato de eu me empolgar com alguma coisa e eu ter certeza que se eu pegar para fazer, eu vou fazer, o problema é me manter focada nesse projeto até o fim. E aí, une com o que você está falando. Se a gente conseguisse ter habilidades de todo setor que a gente pegar, a gente fazer até o final e fazer bem feito, seremos capacitadas para alcançar todos os tipos de pessoas.
Então, isso vai de todos os estilos musicais, isso vai de todas as artes, isso vai de todos os hobbies, porque temos o senso de justiça, então provavelmente se a gente fosse advogado a gente alcançaria mais pessoas, tiraria talvez outras do crime, digamos assim, teríamos habilidade de sermos professoras, porque temos habilidade de ensinar, temos empatia, enfim, as nossas qualidades terapêuticas, elas abrangem um setor imenso, mas se a gente conseguisse manter o foco e alcançar mais pessoas, eu acho que isso seria sensacional. Talvez a gente salvaria um pouquinho assim do mundo. Eu acho que até se completa também, porque eu concordo plenamente, como você falou, com isso também. Eu acho que até se completa, porque a questão da gente conseguir, né, fazer com que a outra pessoa se esforce mais um pouquinho também, né, nessa parte assim de salvar o mundo. Porque se as pessoas se esforçassem um pouco mais, né, às vezes elas estão tão, assim, desacreditadas Perdidas. daquilo que elas fazem por alguma palavra e tudo mais. Eu acho que uma coisa liga-se à outra. E eu acho que sim, a gente ia conseguir salvar o mundo. Acho que a gente tem esse poder de falar várias línguas, né? Se a gente conseguisse colocar em prática, isso ia ajudar muito. Ia ser muito bom. Pois é. Não. Eu não procrastinar também, consegui não procrastinar. Minha gente, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Vocês vão ver muito eu abrindo a minha boca, bocejando. Ó, ontem, né, que a gente começou o vídeo e não terminou, o computador deu simplesmente um PT. Eu tinha muita coisa para realizar, tanto de documentação fora, né, em prefeitura, mas eu tinha muita prova, assim, muito exercício. E eu tava muito focada em terminar o vídeo. E isso me desregulou total, porque o computador parou de pegar, meu celular também deu um BOzinho. Foi puxando uma coisa, foi puxando outra. Eu me sentei na frente do computador de 2 horas. Acabei quase 11. Mas eu só acabei quando eu terminei realmente para conseguir fazer esse vídeo hoje. Porque quando a gente tá focada com uma coisa assim, digo também por a questão que até eu tava conversando com a Ana, a questão de quando a gente tá focada, mas a gente se desnorteia total quando a gente sai desse foco. Então é horrível e me desregulou de um jeito assim emocionalmente. Eu acho Ativa a ansiedade, né? O estresse, tudo. Pronto. E eu fiquei muito agitada. A hiperatividade foi lá em cima. E eu disse, eu só saio daqui agora quando eu estudar, independente. Então peguei 2 horas, fui até quase 11. E tava tão nesse pico que eu achei que eu ia conseguir dormir por estar muito cansada. E eu não consegui dormir. Então fui só dormir lá para 3 horas da manhã, 7 horas já estava acordada. Quando eu acordei, fiquei um tempinho assim tentando voltar para mim, aquela cólica. E quando eu pego o celular, tô tentando entrar no meu Instagram lá do sul do país. Olha, minha gente, foi aquilo. Então eu tô com esse olhar mais cansado e bocejando direto. Não é porque o assunto tá ruim, viu? É só porque realmente tá bem cansado. E eu amo fazer isso. Por isso que eu fiz de tudo pra fazer ontem. Tudo que eu tinha pra fazer pra gente fazer esse vídeo hoje pra vocês. Então vê se curte, né? Curte, comenta, compartilha, pelo amor de Deus. Tá difícil, viu? Tá Dá difícil, uma moral, né? Dá uma moral pra nós que é bom. Tá precisando. A gente agradece. Tá, vamos lá, quarta pergunta. Qual pequeno prazer do seu dia a dia te recarrega as energias? Não é do meu dia a dia, mas é uma coisa que eu penso todo dia a dia. Sai viajando por aí. Ai, minha gente, ó, me dá uma coisa muito boa, assim, principalmente quando é um canto mais natureza, sabe? Mas que eu me reconecte mesmo, assim, faço aquele aterramento massa, que fico lá um tempinho, me recarrego nas energias. Mais uma coisa do prazer, é prazer de dia, repete, tá vendo que no instante desfoca a palavra. Pequeno prazer do seu dia a dia que recarrega suas energias. Creio também que fazer massagem. Levar a questão de recarregar outra pessoa, eu consigo me recarregar também.
Então, você que está vendo essa mensagem, vamos nos ajudar. Eu lhe ajudo e você me ajuda a ficar Não recarregada. é? Adoro. O As meu é o terapias me silêncio. recarregam. Eu amo muito o silêncio. Eu preciso do meu tempo sozinha, literalmente sozinha. Não por não gostar de companhia, mas o fato de eu me reconectar, eu ter a liberdade de fazer o que eu quero, ou ler um livro, ou ouvir uma música sossegada, ou simplesmente ficar em silêncio olhando para nada, principalmente se eu puder sentar e realmente olhar para a natureza, ver uma borboleta passando, reparar nos detalhes, isso, ou o pé no chão, são coisas que remetem, né, à nossa infância, assim, à liberdade de ser. E isso me aproxima muito de mim. E o fato mesmo de conversar com alguém, fazer a terapia, né, ver que alguém está lá muito exausto e eu ter essa oportunidade de salvar alguém, eu acabo me salvando também. Isso com certeza me dá motivação para ficar muito mais feliz, muito mais enérgica. Isso me deixa bem elétrica, assim, do lado positivo. Ah, concordo. E de certa forma também tem uma ligação, né? Porque nosso trabalho a gente consegue se reconectar. E sim, eu não é sempre, mas eu gosto de ficar assim, eu acho que por ser tão agitada, não tanto assim, né? Eu gosto de ficar calada em casa, sozinha, sem ninguém, sem zoada, sem nada. Agora é a quinta questão. Se sua jornada de autoconhecimento fosse uma trilha, qual seria a paisagem predominante agora? Eu acho que certeza que a gente vai conciliar nisso também. Eu acho que uma cabaninha na frente para uma paisagem muito bonita, com montanhas, que é até que eu gosto bastante de ver paisagens assim na natureza. Ou eu tá num silêncio perto de um rio, escutando só as zoadinhas assim, só a gente quietinho, caladinho lá, escutando a zoada da água descendo em uma pequena cachoeira. Eu lá, sabe, quietinha, só que tem que ter natureza pra mim. Muito. Eu sou apaixonada no sabiá. Acho que é o sabiá laranjeira, alguma coisa assim. Eu sou péssima para nome, mas para canto eu amo esse sabiá e ele me traz coisas, lembranças muito gostosas e um sentimento muito bom. Além de tudo isso que você falou da cabaninha numa natureza, eu acho assim que na minha visão ainda estaria perto de um tipo de um precipício, assim que tenha uma vista maravilhosa, mas eu tenho que tomar cuidado com a beira. Essa é a jornada de Eu ia, autoconhecimento. Eu falei, eu ia calma. dizer só isso. Eu só ia ter medo de chegar muito perto. É, Mas eu gostaria de estar em um canto muito alto, assim, que sim. tivesse uma vista maravilhosa. A nossa vibe já, o nosso autoconhecimento, a gente já sabe que tem aquele abismo ali. Então a gente já fica meio assim, opa, Justo. calma aí. Tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso. A gente tá se conhecendo, tá se amando, mas, poxa, calma. Tem um detalhe ali que é Maravilhoso. perigoso. A gente sabe do risco que a gente corre. É. É Muito bom. tanto, é tanto que assim, eu morro de medo de vários de sítio para dormir e tudo mais. Eu tenho um sonho de ter um sítio, porque é o canto que eu vou me reconectar. Não tive essa condição ainda, mas eu visitei um que era a casinha pequenininha. Sabe quando você já tem assim um sonhozinho já no Pinterest? Ele tá lá e tinha uma vista assim bem bonita. Eu já pensei em botar um alpendezinho ali assim, ficar lá. Meu Deus. Eu disse, isso ainda é a meta que eu quero, porque realmente tá perto da natureza. Não é todo mundo que sabe, porque eu morro de raiva quando a pessoa tá na natureza para descansar e vê uma pessoa bater lá, a JBL, Aqui estralando com a acontece às música vezes. feia. Eu digo, meu Deus, se fosse pelo menos uma música tranquila, com uma letra bonita, sabe? Mas é a música com letra Pesada, né? horrível. Não... Aí às vezes a pessoa nem se desconecta, a pessoa. Vou pra casa.
Olha, graças a Deus aqui no bairro diminuiu, mas é assim também. É tudo muito pacata e a pessoa. É o que a gente mais ouve. Nossa, eu adoraria morar aqui porque é um silêncio, a coisa mais maravilhosa. Há uns anos atrás, o que eu mais ouvia era isso, é quando você via o pancadão no fim do dia e até o sol raiar, né? Aí você fala, meu, qual é o objetivo de você estar no mato e fazer um negócio desse, né? Mas tá bom. Graças a Deus isso passou. Está bem melhor agora. Glória a Deus. Ai, não vejo a hora de marcar uma viagem pra ir conhecer. Eu também não. Quero. Em breve. Em nome de Jesus. Tá, vamos lá. Qual conselho clichê você secretamente acha que funciona bem na sua vida? Eu tenho um maravilhoso. Pois conte o seu, porque minha cabeça tá sem agora. O conselho clichê é aquela velha frase de mãe: você não é todo mundo. É uma coisa que eu repito todos os dias e que eu amo, na verdade, porque o fato de eu não ser todo mundo é a melhor qualidade que a gente pode ter e a melhor, como é que fala? Meta de vida é não ser como todo mundo. Ainda mais hoje em dia que está todo mundo muito parecido, tanto fisicamente quanto mentalmente, nas atitudes, nos sonhos, nas vontades. Enfim, está todo mundo muito virando cópia e escravo das redes sociais. E o fato de eu não ser todo mundo e ser livre para ser quem eu quiser, aí isso é muito bom para mim. Então eu gosto bastante dessa frase. Enquanto, antes de tu começar a falar, assim, me veio um estalo aqui. Estalo. Eu acho que seja da questão, assim, de continuar. Continue, apesar do que as pessoas falam. Se você quer, faça, porque aqui só vai depender de você. Não espere bastante as coisas dos outros, porque às vezes a gente faz coisas com os outros. É até o que a gente estava conversando antes, por isso que me veio assim. Às vezes a gente acha que não é capaz de fazer alguma coisa e precisa de ajuda de outra pessoa, mas aquela pessoa tá ali do seu lado só para encher linguiça. Porque no fim, você é que tá fazendo tudo. Então, se você quer uma coisa, se você tem um sonho de alguma coisa, faça. Independente do que vão falar, independente do que se vão se afastar, independente se você vai conseguir ou não. A gente só sabe, a gente só vai conseguir alguma coisa se a gente tentar. Então, eu acho que seja isso. É aquele Independente do velho que você trabalho de queira. escola, né? Que a gente conta com uma equipe e no fim a gente faz sozinho, os outros ganham nome. Então Justamente. tanto para a gente ser esse líder da equipe e ter a atitude de fazer as atividades, quem está na colaboração e está aí usando alguém de muleta, Levando o nome. que acorde para a vida, né? Se você não está afim de fazer alguma coisa, simplesmente acha algo melhor para se fazer, né? Ou vai achar alguma coisa que alimenta a alma, né? Que faça o coração palpitar mais rápido, ao invés de ficar dependente de alguém, porque não se conquista nada na vida grudado em alguém, né? O nome disso é E piolho. eu acho que eu passei tanto tempo da minha vida achando que eu não era capaz de fazer alguma coisa, mas no final eu sempre percebi que eu sempre fiz a maioria das coisas sós. E sempre eu consegui fazer muita coisa. Sabe aquela velha história de tipo, não conseguir pedir ajuda? Ajuda todo mundo, mas na sua vez não tem realmente essa ajuda sem pedir. Te E quando entendo. pede também não tem. Então, de dezembro pra cá, graças a Deus eu consegui me evoluir nessa questão muito. Porque tem essa questão também de nós terapeutas, né? Às vezes tá ali naquela coisa, achando que não vai conseguir. Eu acho que seja assim como todo mundo. De certa forma, nós temos também algumas inseguranças. Então, no final, quando a gente consegue olhar para dentro da gente, olhar o que a gente já fez e perceber que a maioria das coisas foi sozinha, que a gente precisava daquilo,
talvez a gente precisava daquela parte, assim, sabe? Pra saber que a gente não precisaria tanto estar dependendo das outras pessoas. Mas É é verdade. isso. Porque se você tá querendo alguma coisa, eu acho que esse é o conselho que eu sempre segui na minha vida até então. Mesmo que às vezes, né, tem alguns desníveis, assim, e tudo mais. Mas se você quer alguma coisa, faça. Independente, não Uhum. espere por ninguém. É, cuidado também nessa questão, né? Só vai lá e faça. Porque se É você verdade. só vai saber se deu certo se você tentar. Se a gente Exatamente. não tentar, a gente já tá desistindo. Essa é uma qualidade que a gente tem, né? Eu andei batendo muito nessa tecla ultimamente. Não nos falta coragem, de jeito nenhum. A gente, por mais que de tudo que a gente já passou, tanto aprendizado, né? A gente não pode chamar de sofrimento, né? Porque dói, mas nada mais é que quando a gente passa se torna um aprendizado. Isso a gente tem de sobra e a gente percebe olhando para trás quanto de coragem a gente teve para passar por tanta coisa e o tanto de coisa que a gente aprendeu e, querendo ou não, a gente bota isso em prática. Então, a gente não se rendeu às nossas circunstâncias, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse processo de foco, né? Que é algo que a gente tenta se redescobrir todos os dias e tenta melhorar essa parte de se manter ali no objetivo, que nada abale esse tipo de coisa. Mas a gente também tem o lado do hiperfoco, que é não desistir Sim. enquanto não conseguir. Então, é uma das coisas que as pessoas, se elas fossem contaminadas com esse hiperfoco, com essa vontade de viver, de conhecer, de coragem, de ser autêntico, isso ia ajudar bastante. E evitar esse tipo de sanguessuga, né? Ia ser muito bom. Percebi assim, eu acho que depois que a gente começa a fazer terapia, depois que a gente começa a estudar isso, a gente começa a fazer a nossa autoanálise, né, mais perto, assim. Uhum, Eu gostei bastante disso, assim. E a cada dia, como eu tô fazendo, pronto, terapias de bem-estar. Ontem mesmo, por isso que eu falei, até eu fiz a constelação familiar, estudei uhum, uma parte. Mas eu me vi muito naquilo, assim, do constelador, sabe? uhum. De estar na pele do constelador. Eu achei até a questão de fazer assim. Tudo que ela tá dizendo assim, que geralmente o constelador faz, eu tô fazendo pra mim e pros outros, sem perceber. Aí quando a gente estuda, a gente tá vendo que tem ali. Eu gostei Uhum. bastante. Ah, gostoso. É tão bom, né, se infiltrar no conteúdo. A gente vive Demais. melhor e aprende muito mais, né? Ó, e a sorte que foi o último assunto. Então, quando deu 6 horas da noite, eu comecei ele. Era perto de 6 horas. Então, eu fui para quase 11, super focada ali. Eu digo, só quando eu Depois tô fluiu. gostando, já que eu Ai, que tô. delícia. Aí fui logo. Melhores horas. Ai, foi ótimo. Ai, Deus escreve sempre certo por linhas tortas. Como pode? Com certeza. Pode dizer o outro. Bom, o próximo. Se você pudesse voltar no tempo e dar um abraço na sua versão mais jovem, o que você diria para ela? Não desiste. Hum, Continua. Não liga para isso. Isso aqui vai te fazer um trauma enorme. Eu acho que seja algumas coisas assim. uhum. Mas abraçá-la. Abraçá-la, É, mas vai ficar tudo bem, ó. Quando quiser conversar, escreve, vai dar certo, sabe? Eu sempre é. me senti uma pessoa muito calada. E mesmo que eu fale demais, eu nunca consegui demonstrar tanto o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa Uhum, que fui meio que silenciada. Então eu percebi que isso também era uma coisa que agora fala, 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 sabe? Nas oportunidades que davam. uhum. Então, continue. Você é uma boa comunicadora. A minha versão criança, eu. Eu abraçaria com toda a força do mundo e nem teria muito o que falar, eu acho. Porque a minha versão criança é a minha melhor memória, a melhor que eu poderia ter. E, assim, espírito livre, morava num lugar que assim, por mais algumas dificuldades que os meus pais falam que eles passaram, né? Porque a gente que é criança, a gente não enxerga isso.
Então, foi uma vida de muita fartura, de muita liberdade. Eu amava andar a cavalo, eu amava a vida que eu tinha. Assim, a minha relação com os meus pais sempre foi, acho que o meu maior trunfo é a minha infância em si. Já na minha adolescência, assim, na minha juventude, eu acho que eu daria alguns puxões de orelha. Hoje eu tô num processo de me reconhecer e algumas coisas assim eu percebo muito que talvez tenha explicação. E eu me confortaria para, sei lá, para tentar ajudar as outras pessoas que eu machuquei. Então, talvez eu daria aquele puxão de orelha, vai mais devagar, tenha mais ciência dos seus atos, tome mais cuidado com o que você fala. Eu sempre fui muito quietinha, mas ao mesmo tempo eu dava na lata, sabe? Às vezes a gente solta alguma coisa sem querer. Tipo, você pensou e. Então eu Tu é tenho esse meu assim, é lado. mulher. Não sou, não, vice. Aham, você é um amor. Eu não sou, não. Eu tenho meu lado impulsivo que às vezes fere e eu odeio ferir, eu odeio machucar as pessoas, que depois parece que eu que tô sangrando e mentalmente eu fico desculpa, 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 desculpa. E acho que isso seria, eu me pediria mais cautela. E acho que da parte mais jovem assim, eu acho que eu conheceria o meu lado espiritual e me aproximaria mais de Deus de uma forma mais intensa. Hoje o Eu meu acho que a minha proximidade, né, a minha intimidade com o Senhor e com a minha parte espiritual está sendo libertador e realmente eu noto uma diferença muito grande. Não estou falando sobre religião, claro. Estou falando mesmo sobre o meu coração e o que eu estou entregando para Deus desde a da minha redenção. Enfim, está sendo um processo muito lindo e eu acho que se eu tivesse feito isso na minha juventude, os meus filhos teriam uma educação muito melhor. Não digo que isso é ruim, né? Mas seria completamente diferente. Eu acho que a minha vida seria simplesmente perfeita, né? Com aqueles defeitos que a gente tem, né? Mas seria perfeito. foi engraçado agora, porque quando tu falou assim, né? Ah, meu eu, criança e tudo mais. Só que na minha cabeça não veio. Só que quando tu fala assim, meu eu jovem, meu adolescente, foi que deu um estalo aqui, assim, disse. Eu não pensei quando eu falei, eu não pensei no meu eu criança. Eu pensei no meu eu pré-adolescente, Mais adolescente. problemático, né? Assim, que passou por mais coisas, sabe? Foi quando Uhum. passou por mais coisas. Embora, quando criança, eu tive uma rejeição, assim, sei lá, enorme. Mas, embora eu tenha acontecido isso, eu posso perceber, né, que, embora eu tenha passado por muita coisa criança, que me deixou triste, que me deixou distanciada de certas pessoas que eram para cuidar e tudo mais, eu acho que eu dei um passo a mais e essa parte não me fere tanto mais. Uhum. Eu hoje, agora, eu percebi que, Uhum. embora o que eu passei quando criança não me fere tanto ainda quanto eu passei na adolescência. Mas se É. a parte da criança já foi curada, o resto está sendo no caminho também. Ai, que coisa tão boa esse sentir agora. Ai, que gostoso. É bom. Fiquei feliz. É Aí bom, por isso né? que eu digo, tá vendo? Terapia ajuda. Terapia Uhum. ajuda. Conversar ajuda. E não é só a questão de si, Uhum. da parte da minha terapia, né? E eu É. estou me descobrindo e redescobrindo bastante nas terapias integrativas, porque engloba bastante coisa. E por englobar bastante coisa, a gente gosta. Uhum. Muito. Tá. Vamos para a próxima. Qual é a sua playlist secreta para os dias em que você precisa de um empurrãozinho emocional? Conversamos a respeito disso. Não precisa ser necessariamente uma playlist, vamos mudar aqui rapidinho. É uma música ou, enfim, alguma atividade, talvez? Eu não, até então, não tinha pensado assim. Mas eu acho que uma música que geralmente eu boto
eu boto louvores e tudo mais. Mas uma música que me eleva bastante, que tem uma frequência muito boa, Feliz, Alegre e Forte. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Eu acho que eu gosto bastante de escutar ela. E outra que me acalenta também, assim, sabe? Que me acalma, que traz de volta pra mim é Regaça Acolhedor. Aquela que é Minha Mãe, Ave Maria e tudo mais. São até duas músicas que eu gosto bastante e que vocês até podem ouvir depois também. Porque traz uma sensação, sabe, de aconchego, de que você é aquilo, que você. Eu gosto. Eu acho que sejam as duas que até então eu lembro agora que veio na minha mente. São essas duas. Muito bom. Eu gosto muito de, na verdade, não é uma playlist musical, é um podcast. Desde que eu conheci esse podcast, transformou muito a minha visão, a minha vida em si. O tema dele em si é sobre lei da atração, mas não é qualquer pessoa falando que me atrai. É específico. Como é que é? Departamento de Desenvolvimento Pessoal. Eu vou até colocar aqui, se eu estiver errado, eu vou corrigir na descrição. Mas é uma psiquiatra e psicoterapeuta chamada Tânia. Ela traduz áudios de um ser espiritual, digamos assim, chamado Abraham, e eles falam sobre a lei da atração. Pode ser o tom de voz dela, o conteúdo em si, ele traz muita paz, é muito gostoso. Até quando eu estava com insônia, tem um áudio específico que ele vai falando sobre o prazer da cama, o prazer do travesseiro, de tudo que você viveu no dia, vai falando tópicos por tópicos, e quando eu vejo, eu já apaguei. Então, assim, ele me arremete muita paz, eu gosto muito. Depois manda, eu quero ouvir. É o quê? Você quer ver? Quero ouvir. Meu, é sensacional. E sempre quando eu preciso de um empurrãozinho, porque às vezes a gente está com certas negatividades e a gente, ao invés de querer deixar a negatividade embora, o ser humano tem esse negócio de ficar martelando em cima para assim, eu preciso esquecer, eu preciso esquecer, eu preciso esquecer. E na verdade é o oposto, você tem que deixar, o pensamento veio, agradece o pensamento e fala, vai embora, vai. Porque quanto mais a gente pensa, a gente não esquece. Então, assim, o ser humano tem uma chavinha desligada, né? E eles ensinam muito sobre isso, sobre a gente deixar fluir. E eu acho muito valioso. Eu vou realmente deixar, porque muita gente precisa conhecer esse tipo de conteúdo, que ele é sensacional. Isso me traz muita paz. Eu gosto bastante. Bom, deixa na descrição também a questão do Regaça Acolhedor e do Marisa Monte. Eu acho que é Marisa Monte, né? Feliz Alegre. Demorou. Depois me lembra que eu tenho certeza que eu vou esquecer. Mas tá bom, quando eu estiver editando o vídeo, eu vou coisar, porque até a música me veio na cabeça, mas o nome já era. Certo. Beleza. Se sua mente fosse um cômodo, qual seria a decoração predominante neste momento? Eita! Minha cama. Minha cama. Ai, eu tenho essa necessidade de ter um canto com uma vista para a natureza. Eu acho que seria minha cama de frente para um janelão de vidro ou algum cantinho aconchegante, não necessariamente a cama, mas a cama, né? A cama é a cama. Acho que é porque eu tô com sono. Cama de hotel, com aquelas vidraças. Assim. Ei, a minha cama no hotel, eu acho que ficaria legal. E de frente para o mar, ou que tenha alguma coisa assim, mas que tinha que ter natureza e o aconchego da minha cama. E não precisava ter tantas coisas, mas precisaria ter minha cama e esse janelão de frente ao mar, sentindo a brisa, essas coisas. Eu acho que o quanto menos ia ser melhor para mim. Eu só queria um negocinho assim, acordar de frente pro mar direto, uma paisagem. Coisa pouca, né? Só isso.
O dentro do mato que eu quero andar é esse, um cantinho assim. Que de noite eu possa fechar pra não entrar bicho. Mas eu gosto. Varanda conta como um cômodo? Sim, Eu sim, acho que sim, né? sim. Que eu acho que uma das coisas que eu mais aprecio são varandas. E eu gosto muito daquele banquinho assim, sabe? Que você se sente dentro do útero da mãe, bem. Aí com Uhum. aquele estofadinho, sabe? De preferência de bambu, com estofadinho branco, ou seja, coloridinho, mas assim, bem simples, bem neutro. Aí que eu possa ficar sentada, balançando. É Ah, pêndulo que chama? bota 2, por favor, porque eu acho que eu vou estar do outro lado. Eu É, gosto então eu também. gosto muito daquilo. Eu já me imagino sentada lá e aquele balanço bem suave, e eu lendo um livrinho. E aí, quando eu não quero, eu tô com fone de ouvido. E aí, eu só olhando para a paisagem, assim, bem sossegado, ouvindo os passarinhos. Ai, meu Deus do céu, aí chega arrepia. Eu senti agora assim, sabe? Um Ai, aconchego também. né? Ai, que Eu gostoso. gosto. Ah, vamos viajar junto, né? Porque a gente vai Bora, procurar esses cantinhos assim, eu acho que dá certo. precisamos. Verdade. Tá? E trabalhar bastante para ter o nosso, né? Porque quando a gente cansar de viajar, porque eu odeio arrumar mala, gente. Eu quero estar Também Eu acho. quero estar afortunado bastante para sair doando roupa e todo lugar que eu canto que eu for, eu vou comprando e vou Ah, tem essa doando. roupa. É, então, por favor. Eu acho certo. Eu acho bem digno. Profetamos, né? Amém. Ei, Amém. que assim seja. Ai, a última. Vamos lá. Vamos lá. Qual aprendizado recente sobre você mesma te surpreendeu de alguma forma? Gente, esse eu tô com a ponta da língua aqui. Qual é o aprendizado sobre mim? Me surpreendeu? Uhum. Recentemente. Do quanto eu sou forte. Do quanto eu não estou para desistir. O quanto eu quero alguma coisa e eu vou lá e eu sou forte. O quanto eu acho que eu escutei tanto que eu sou fraca, que eu sou mole, que eu sinto muita dor, que eu isso, que eu aquilo outro. E às vezes não é por mal, mas realmente, né? Eu tenho um limiar de dor muito baixo. Então, o aprendizado recentemente, embora eu tenha sentido muita dor, que foi em dezembro que eu tive a infecção, né? Que fiquei bem dizer, irreconhecível, com risco de sepse e tudo mais. Eu tive um aprendizado muito grande. Eu, eu já estava me aproximando de Deus, eu acho que isso também me ajudou bastante. E o quanto ele me fez forte e me mostrou que apesar de tudo que eu tinha para passar e tudo que eu vou passar, eu sou muito forte para aquilo. Então eu acho que seja isso. De não dar ouvidos às pessoas, embora aquilo me magoe, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não sou o que as pessoas falam. Sim. Sabe? Eu sou o que eu acho que sou o que eu faço. Então seja isso. Que eu sou eu, que independente do que for, posso quebrar a cara, posso sentir dor, posso não sentir, mas independente se eu estiver sendo mole ou não, eu continuo sendo eu e eu sou forte para passar aquilo. Eu acho que seja isso. Muito bem. Acho que o meu tem um pouco a ver com isso também, mas o meu envolve bastante esse quesito de me aproximar de Deus, por ser algo que eu consegui me apoiar, porque antes eu tentava me apoiar em outras coisas e eu não. No início a gente sente segurança, mas depois a gente se sente muito vulnerável. Mas o fato da gente estar passando por dificuldades e a gente se apegar a algo que a gente não pode ver, mas que é mais concreto e mais seguro do que o que a gente está vendo, então acho que isso traz uma transformação muito grande para quem a gente é. Eu ando me descobrindo uma pessoa mais livre do que eu já era. Eu comecei a perceber que eu tinha limitações que não era visível aos meus olhos como agora. Então, eu estou tendo a liberdade de ser mais eu, de fazer mais o que eu quero e o que eu penso, e não ter vergonha de mim. Esse nosso projeto tem me ajudado muito com isso, o fato de eu querer me expor mais e parar de pensar no meu físico,
no jeito que eu tô ou do jeito que as pessoas vão pensar. Eu acho que é preguiça, sabe? De debater e de eu falar alguma coisa e a pessoa retrucar querendo ter razão. Eu comecei a perceber que eu não quero mais ter razão, eu não quero ter razão, mas eu quero expor para ver se alguém pensa como eu. Porque talvez tenha muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente tem a dizer. E ser mais quem eu sou. Eu sou bem quietinha, tímida, assim, mas o meu outro lado é extrovertido e eu sou cheia de qualidades e de espontaneidade. E o nosso caminho de vida é curar as pessoas, é alcançar as pessoas através das nossas palavras, do nosso toque, do nosso sentimento que exala, né? A nossa beleza exterior reflete aquilo que a gente tem por dentro. Poxa, a gente é linda, né? Então, e eu acho que é isso. Eu tô me descobrindo, sim, talvez é que a gente não pode se precipitar em dar um diagnóstico, mas o que eu estou aprendendo sobre mim talvez mude completamente o meu caminho todo e vai dar um novo sentido a toda a minha vida. E eu estou muito focada nisso. Eu quero realmente me descobrir o meu lugar no mundo e nada vai me parar até que eu consiga. Então, assim, tem coisas que eu já ouvi nessa última semana que eu fiquei muito chateada, muito magoada, porque veio indiferença de pessoas que eu nem esperava, que eu nem contava. E aí eu só tive aquela oportunidade de falar assim: Jesus perdoa, porque elas não sabem o que estão fazendo ou falando. Eu entendi que é meu caminho, a minha cabeça e só eu tenho autoridade suficiente para saber o que eu estou fazendo e a liberdade para saber o que eu estou fazendo. Então, eu estou procurando me respeitar e entendi que eu não posso contar com muita gente para estar trilhando esse caminho, né? Eu acho que também seja essa questão de realmente contar nos dedos. E tu falaste também essa coisa assim de não ter razão. Eu sempre fui muito de debater, sabe? E principalmente sabendo daquilo, as pessoas falavam, eu questionava e a gente ficava naquele impasse. Porém, de um tempo pra cá, eu achava que isso era não uma qualidade, mas era uma coisa boa porque eu tava tentando mostrar às pessoas certas coisas. Mas de um tempo pra cá, eu também percebi assim, ó, não quero ter razão, quero ter paz. E pra eu não falar o que eu quero, porque eu sou muito assim, sabe? Eu descobri assim, tu falando assim, eu disse, eu não sou desse jeito, mas eu tava brincando, eu era, com certeza. Sou muito impulsiva. E principalmente quando eu sei alguma coisa, quando eu sei do que eu estou falando, porque como já foi comentado também, a gente estuda muito sobre várias coisas, então a gente entende, né? Mesmo que algumas pessoas não aceitem, a gente entende de muita coisa. Então tem horas que eu paro e digo assim, meu Deus do céu, isso é um empanco na minha evolução. E eu sempre ficava questionando e tudo mais, e eu fico tentando assim moldar, não só eu, né? Mas tentando que a outra pessoa também veja isso. Não todas, tá, minha gente? Eu tô falando uma pessoa específica que veio na minha cabeça agora. Mas é justamente isso, assim, mostrar que nem sempre vale a pena e eu tô conseguindo. Muitas das vezes ficar, sabe, respirar, tentar aprender. A cara não vai estar legal, sabe? Não dá. Não tá A mesmo gente ainda tá assim. treinando. Não, eu acho que vai ser bem difícil. Mas só de eu segurar a língua, eu acho que eu tô me livrando de várias coisas. Sabe? Vários BOs. De vários BOs. E também foi uma coisa que eu entendi, que o psiquiatra falou e o psicoterapeuta também falou. Que essa questão de eu ser muito impulsiva na resposta, ser muito direta. Pá, pá, pá. Eu sou muito verdadeira até então. Porém, essa questão de falar, às vezes, depois que eu falo, eu digo, falei, não era pra ter falado. Mas vem muito também da questão do TDAH e eu não entendia. E a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre, eu comecei a me entender mais. Porque eu sempre achei assim, incompreendida. E minha mãe até falou,
um dia a gente conversando, né? Que minha concunhada também falou essa questão assim, que eu sempre disse que Clécia sempre fala demais, mas se você parar para escutar o que ela fala, realmente tem, tem base. E foi justamente isso. Eu comecei tanto para ajudar as outras pessoas, mas para me ajudar. Eu acho que eu me ajudando, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Então, a terapia tem me ajudado isso. Tanto a terapia, eu estudando as minhas terapias, as terapias complementares e tudo mais, mas também fazendo terapia. A gente se descobre. E se bem soubesse, todo mundo fazia. Agora, literalmente, faça terapia. Porque, não preciso de terapia, eu não sou isso e aquilo. Minha gente, olha, terapia hoje em dia devia ser uma coisa obrigatória e de fácil Concordo. acesso, principalmente no SUS. Porque é mais difícil por alta demanda. Eu acho que deveria ter mais profissionais nessa parte. Seja ele psicoterapeuta, seja ele psicólogo, assim, toda a questão de terapias ser mais de fácil acesso. Eu vou fazer terapia por conta do que o outro tá fazendo comigo, é ele que tem que fazer terapia. Mas se a gente fizer terapia, a gente consegue começar a descobrir coisas que a gente vai criando uma barreira ali, sabe? Acho que a gente vai conseguindo se moldar a ponto de talvez não passar por certas coisas, ou então conseguir. Eu acho que a nossa reação também, muitas vezes, piora muitas situações. E a terapia em si nos ajuda bastante. Então, eu acho que seja bem necessária por conta disso. E eu acho que seja isso, né? Por hoje. Fiquem de olho, mandem perguntinhas, tá, minha gente? O que é que vocês querem que a gente fala? Lembrem-se, vamos interagir. O nosso canalzinho é pequeno, mas realmente a gente tá fazendo isso. Nem tanto, acho que por visualização, que também, né, minha gente, para atingir mais pessoas, mas para o auto-reconhecimento. E tá sendo maravilhoso pra gente. Eu acho que você possa agregar também no seu autoconhecimento ouvindo. Com certeza. Com certeza, agradecer a todas as pessoas que estão participando, né? Mesmo que não nas redes sociais, mas falando em off, assim, já para a gente tem um significado muito grande. Agradecer a essas perguntas, né, que tornou esse vídeo divertido. Eu adorei de verdade. Também gostei. Foi muito descontraído, mas objetivo, assim. Então, ficou muito legal. E é isso. Obrigado a todos. Obrigada, Clécia, mais uma vez. Obrigada, Diana. E um grande beijo enorme para todos vocês e até a próxima. Tchau, gente. Lembra de deixar o like. Por favor, se inscreve e vê a descrição, tá? Sim. Que o conteúdo vai estar todo lá.